Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no chat. Já pega essa live e envie para os seus amigos são paulinos para a gente falar sobre o grupo do Tricolor Paulista. Bom, vamos lá, começar um pouquinho falando sobre o Libertad, time paraguaio, São Paulo que vai encontrar jogadores conhecidos do futebol sul-americano. Tem muitos nomes conhecidos na equipe do Libertad. Primeiro deles, o goleiro Martin Silva, ex-Vasco da Gama, é o goleiro reserva do Libertad, tá lá com seus 41 anos, tá já com idade no clássico contra o Olímpia, inclusive. Foi o reserva, mas é um nome conhecido aqui no futebol sul-americano. Outro nome conhecido é do defensor Martin Cáceres, que jogou Juventus, rodou pelo futebol italiano, também jogou Copa do Mundo com a seleção uruguaia, jogava tanto na lateral quanto de zagueiro, chegou nessa temporada para reforçar a equipe do Libertad. E tem também a histórica dupla de Oscar Cardoso e Roque Santa Cruz. Sim, Oscar Cardoso com 41 anos e Roque Santa Cruz com 43 anos. Dupla de ataque do Libertad, adversário do São Paulo. E aí, eu vi muita gente comentando, vou até deixar a foto dos dois aqui como ilustra, por serem as duas figuras mais marcantes ali do Libertad, muita gente falando que o São Paulo deu certa sorte no pote 2. Porque analisando os times que tinham times de fato mais complicados. A gente pode até colocar aqui para a gente ver, Estudiantes era do pote 2, era mais complicado, Del Valle era mais complicado, LDU, o Inter não podia, né? O Bolívar, que jogar numa altitude que você joga quase na lua. Então, foi guardadas as devidas proporções, um adversário acessível, né, Renan? Felipe, se você pegar o retrospecto recente do Libertad, é um time que não perde há muito tempo, né? Tem esses dois jogadores que, apesar da idade, são ou eram, não sei, o Sete aqui, como que é o nome dele? Eu joguei contra ele há 15 anos atrás, 14 anos. Oscar Cardoso, ele jogava no Benfica, ele jogou muito tempo no Benfica, eu cheguei a jogar contra ele há 15 anos atrás. Ele joga futebol ainda, incrível, né, cara? Mas são atacantes com uma característica mais de pivô, né, de fazer pivô, não de muita mobilidade, nunca foram, não vai ser agora acima dos 40 anos, mas jogadores que sabiam fazer gol com muita qualidade, tinha muita frieza, muita qualidade para fazer gol, né? Não é à toa que até hoje jogam um time grande do país deles, né? Portanto, a gente tem que ter atenção. Acho que seria alguns piores do pote 2 para a gente enfrentar. O Estudiantes, na minha opinião, seria pior. LDU seria pior. Como eu já falei, pelo aspecto da altitude, o Bolívar seria pior. Portanto, Felipe, eu repito, o importante é você fazer grandes jogos muito competitivos fora de casa, porque dentro de casa a tendência é de você resolver o problema. Então, que não faça o que o Corinthians fez, né, de jogar fora de casa, daquele jeito e tal, e daqui a pouco a gente ganha. Não é assim. Libertadores não é assim. Contra um time semi-amador, vamos dizer, com um cara que estava do meu tamanho, cara, jogando contra o Corinthians. Um menino, um garoto de 16, 17 anos dentro do campo, e o Corinthians sofreu para passar por eles. Então, antes de tudo, você tem que respeitar o campeonato, respeitar a Libertadores, respeitar a história desses times que dentro do cenário sul-americano tem a sua tradição. Respeitar esses jogadores experientes. A gente vai falar daqui a pouco do Alianza Lima, que também tem dois jogadores com idade avançada, dois atacantes, coincidentemente, Paulo Guerreiro e o Barcos, né? O Hernan Barcos, né? Que jogou aqui no Palmeiras, no Grêmio, jogou bastante aqui no Brasil, fez bastante gol por aqui, né? Então é isso, é respeitar o campeonato. O campeonato que é muito duro, muito difícil, e aí a gente pega um time bem envelhecido. Esse primeiro que a gente está analisando, um time bem envelhecido. Entretanto, o São Paulo também não é um time muito jovem. É um time de jogadores não tão velho, né, quanto alguns desses times, mas jogadores com 33, 34, 35 anos, né? Jogadores mais velhos também. Mas eu acho que o São Paulo tem condições, falando desse adversário, de conseguir 4 pontos de forma tranquila, né? Um empatezinho fora e uma vitória dentro de casa.
Exatamente, dois jogadores com experiência, principalmente o Oscar Cardoso e o Roque Santa Cruz. O Oscar Cardoso, que é muito bem lembrado pela torcida do Benfica, ficou muito tempo lá. Roque Santa Cruz, que teve passagens para o Bayern de Munique, Manchester City, alguns clubes ingleses também. Então, jogadores com uma bagagem bem extensa de futebol europeu, de torneios internacionais com a seleção do Paraguai e com uma bagagem importante para uma Copa Libertadores da América, apesar já de serem já terem mais de 40 anos. A equipe do Libertad no Campeonato Paraguaio é o líder, inclusive, com 23 pontos em 9 partidas, é a única equipe invicta na competição. Vem fazendo um bom início de ano no Campeonato Paraguaio. Mas, Renan, você concorda com o que foi basicamente, eu ouvia muito em vários grupos são paulinos, a galera falando, pô, das opções foi talvez uma das menos pior. Você concorda, Renan? Renan não, Sim. Raí, perdão. E pode falar também, Renan. Não. Raizão agora, Raizão. Não, pode completar aí, meu amigo, pode completar. Não, a minha opinião é que seriam as melhores opções, né? Quem sabe pela logística. Daí depois eu pensando na questão do avião, eu nem quero falar mais em logística, sinceramente. Hoje está muito simples do São Paulo viajar, diferente de outros tempos aí, do meu mesmo, que era complicado a viagem, você tinha que ficar horas no aeroporto e com escalas, igual o Raí falou, com escalas lá em Buenos Aires para ir para Córdoba. Não, São Paulo entra no avião, vai para Córdoba, entra no avião, sai de Córdoba, para em São Paulo, com um avião preparado, enfim, que não era o nosso caso. Então, não quero falar de logística. Mas, a princípio, antes do sorteio, eu conversava bastante com o Senna, ficamos quase 4 horas no ar, eu falava que, na minha opinião, as melhores opções seriam Olímpia, os dois do Paraguai, ou Olímpia ou Libertad. Perfeito, perfeito. Eu também acho. Até colocaria talvez o Colo-Colo nesse balaio ali como os mais tranquilos, entre aspas, de se enfrentar no pote 2. Raí, concorda? Acho que foi talvez um dos adversários menos pior ali do São Paulo pegar no pote 2? Acho que tinham mais adversários com mais casca, né? Com uma dificuldade um pouco maior de se enfrentar, né, Raí? Com certeza, né? Por exemplo, o pote 2 tinha o Estudiantes, que é um time muito bom, treinado pelo Eduardo Domingues, que ganhou 3 títulos nos últimos 4 anos lá na Argentina, Copa da Liga, enfim. É verdade que não foi tão bem assim na Libertadores passada, mas é um time que tem mais qualidade, assim, do ponto de vista do trabalho e até de jogadores, né? Assim, o Libertad é um time que sempre tá aí jogando as Libertadores, né? As Copas Libertadores, mas está muito distante de ser ali uma potência dentro do seu país, né? Os dois grandes times do futebol paraguaio são Olímpia e Cerro Porteño, são os dois maiores campeões nacionais, são os dois times que mais jogaram Libertadores, o Olímpia é tricampeão da Libertadores, por exemplo, e também são times fracos, né? Aí, rapidinho, só uma informação, estava pesquisando aqui agora, esse ano o Libertad ainda não perdeu. Nesse ano ainda não perdeu. Desde o final do ano passado que não tem nenhuma derrota. É o líder do campeonato, com melhor ataque, melhor defesa. Enfim, para a gente ter o mínimo de atenção, né? 7 vitórias e 2 empates, né? Em 9 rodadas. Acho que é isso que tem o Libertad aí, com esses jogadores que o Felipão citou, né? Oscar Cardoso, o Roque Santa Cruz também, são dois jogadores que revezam no ataque, joga um, joga o outro, eles não jogam juntos. É porque não dá, né? Assim, você jogar com um cara de 41 anos já é duro. Jogar com um de 41 e um de 43 fica mais ainda. Então é um ou outro ali e tal. Não é um time que tem uma torcida, no sentido de que, porra, vai ser um ambiente hostil pra cacete jogar lá. Diferente, por exemplo, se fosse o Olímpia. A gente lembra o que aconteceu quando o Flamengo foi jogar contra o Olímpia lá no Paraguai. E eu não tô falando da qualidade do time, porque o time do Olímpia era fraco também naquela ocasião. Tanto que na fase seguinte ele foi atropelado pelo Fluminense e perdeu os 2 jogos. Mas o ambiente criado para aquele jogo, né? Muita pressão no estádio lotado e tal, e ali um clima meio hostil, né? Hostil no sentido ali de apoio e tal. Com o Cerro, um pouquinho a mesma coisa, né? Um time que também tem bastante torcida, enche o estádio. O Libertad nem esse componente tem. Assim, sinceramente, eu não consigo enxergar. É claro que você precisa respeitar a competição, como disse o Renan, perfeitamente. O adversário, o jogo, não é aquele negócio de, vou lá, faço o mínimo e ganho. Não. São Paulo é um time que precisa para conseguir resultados, né? Ou para ter ali bons jogos. Isso para mim ficou muito claro na eliminação do Campeonato Paulista.
é preciso estar no máximo da sua mobilização, da sua concentração, da sua competitividade, né? Então, é claro que você tem que encarar o desafio com seriedade. Fazendo isso, cara, dá para ganhar os 2 jogos em casa e dá para ganhar no Paraguai também. Então, assim, eu vejo dessa forma esse adversário especificamente, que em tese é o segundo ali, né, em termos de hierarquia no grupo, segundo que eu digo, não colocando o São Paulo nessa conta. Talleres, Libertad, e aí o Alianza Lima por último, né, que a gente vai chegar lá e vai falar daqui a pouco, porque desde ontem eu vi muitas manifestações, não, mas eliminou o Boca. Calma, gente. O Alianza Lima até outro dia estava 40 jogos sem ganhar em casa pela Libertadores. Ele eliminou um Boca que não é o Boca, não é o Boca do Riquelme, é um Boca muito fraco, que se recuperou um pouco lá na Argentina, hoje é líder do Campeonato Argentino, mas é um time com pouca qualidade, pouco recurso. Ganhou um jogo em casa de 1-0, fez um gol no começo, se retrancou, foi a Bomboneira, perdeu o jogo e nos pênaltis se classificou. Também não foi que o Alianza Lima atropelou o Boca nos 2 jogos, né? E o Talleres, sim, eu acho que esse a gente vai ter que olhar com um pouco mais de atenção, porque tem um projeto, né? Eu acho que além do time, das dificuldades, tem um projeto interessante de clube que o Talleres tem tocado aí nos últimos anos na Argentina e tem sido protagonista, ainda não no sentido de títulos, mas de sempre estar disputando, né? Então, de novo, estará na Libertadores, de novo esteve na cabeça do Campeonato Argentino na temporada passada, foi 2 vezes nos últimos 4 anos vice-campeão argentino. Então, acho que assim, é um grupo bastante acessível, é um grupo para passar tranquilo. Como foi? Esse grupo me lembra muito o grupo do ano passado. Não só pela semelhança de ter o Talleres, mas também por ter um outro time tradicional. Naquela ocasião era o Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo, inclusive, ganhou lá em Barcelona, né? Lá em Barcelona, muito bom. Lá em Guayaquil. Depois empatou em casa, né? Depois empatou em casa e aí teve que ir para a última rodada precisando ganhar do Talleres para ter a primeira colocação. Então, eu vejo até um grupo bastante parecido, né? É claro que o Alianza Lima, eu acho que não se equipara ao Cobresal, né? O Cobresal era mais fraco, mas acho que está mais ou menos ali nessa linha, assim. Dá para passar com alguma tranquilidade, repito, jogando o máximo, competindo o máximo, se mobilizando ao máximo. E em jogos de Libertadores, a gente não costuma ver o São Paulo muito num modo Velo Clube, Inter de Limeira e Ponte Preta. É difícil ver o São Paulo nos jogos de Libertadores jogando assim, né? Então acho que é um grupo que tem nessas partidas grandes, né? Jogos de grande repercussão, eles têm um senso ali de mobilização grande, né? E isso eu acho que tranquiliza um pouco pensando nessa Libertadores.